financiamento. E em seguida nos pôs em contato com a Juliana Alvim, né, que ela é gerente de relacionamento de clientes, que também nos atendeu muito bem, ela e o grupo dela, e nos propôs essa oportunidade que a gente está tendo hoje de explicar a todo mundo quais são as possibilidades de financiamento que o BNDES nos oferece, tá? Então, estamos prontos e, mais uma vez, obrigado pela tua atenção, Juliana. Mauro, obrigada pelo convite, seu e da Daniele. A gente agradece aqui por parte do BNDES. A gente está com mais gente aqui, tá? Estou eu, o Lucas Lucena e a Gabriela. A gente fez uma conversa prévia, né, Mauro? E a gente identificou uma oportunidade aqui de fazer esse webinar, porque eu acho que vocês têm um papel duplo aqui no BNDES, né? Vocês são fabricantes de coletores solares, então vocês podem ter os coletores credenciados aqui para que eles sejam financiados para os seus clientes com o recurso do BNDES. E também vocês têm o papel de cliente, né? Vocês podem aí, como indústrias, buscarem o financiamento do BNDES. A gente tem linhas aqui para todos os segmentos da economia, então a gente vai falar um pouco sobre as duas questões, e aí eu convidei o Lucas Lucena aqui, que vai falar um pouco dessa parte de como vocês credenciam os equipamentos para que eles sejam financiados pelo BNDES. Vou pedir aqui para a Gabriela projetar, a gente trouxe uma apresentação. Juliana, só complementando, bom dia, pessoal, só que o Sérgio Takizawa também está aqui, é da equipe do banco também, só para vocês ficarem sabendo. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver a apresentação, eu não estou vendo, não. Ah, começou aqui, foi. Acho que tá, só coloca no modo apresentação, Gabi. Bom, então, começando aqui o material que a gente trouxe. Pode passar. Aqui o BNDES, do ponto de vista de crédito, né, financiamento, a gente tem dois modelos de negócio. O modelo que a gente chama de operações diretas, que são para empresas de porte maior, tá? Médias e grandes empresas, que faturam acima de 80 milhões e venham buscar um financiamento de, no mínimo, 20 milhões. Tá? Essas operações são feitas aqui diretamente pela equipe do BNDES, o acesso é por meio do portal do cliente. A gente até colocou o QR Code aqui, mas a gente tem uma alternativa aqui de forma de operação, que é onde, de fato, tramita o maior número de operações do BNDES, que são as operações indiretas, que estão disponíveis aí para empresas de todos os portes, desde as microempresas até as grandes empresas, podem buscar essa alternativa das operações indiretas, que são feitas por meio de um agente financeiro credenciado. Nesse caso, o cliente busca o agente financeiro, negocia todas as condições do financiamento dentro das regras que o BNDES coloca. Ele negocia com o agente financeiro, negocia prazos, negocia os valores, negocia as taxas, negocia as garantias. Essa operação é enviada pelo agente financeiro ao BNDES. O BNDES valida ou não a operação, a gente faz isso por sistema, tá? Então, é um trâmite muito rápido que a gente tem com os agentes financeiros. A maior parte das operações são aprovadas em tempo real e a gente retorna para o banco parceiro com a aprovação ou não da operação para ele seguir aí com os trâmites com o cliente. Uma vez contratada a operação e feito o pedido de liberação, em até 2 dias o recurso cai na conta do cliente. Então, é um trâmite bem rápido aqui, que a gente tem há anos as operações indiretas, isso é um modelo tradicional de bancos de desenvolvimento, mas a gente investiu muito nos últimos anos em tecnologia para facilitar aí o acesso para as micro e pequenas empresas por meio dos agentes financeiros credenciados. Hoje a gente tem mais de 91 agentes, mais de 90 agentes financeiros credenciados, são 91, tá? O número não é mais, não, são 91 agentes financeiros credenciados, então praticamente toda a rede bancária do país está ligada ao BNDES e pode repassar aqui os nossos recursos. Pode seguir, Gabi. Com esse modelo, a gente chega em 93% do país, são mais de 5 mil municípios com algum financiamento do BNDES,
E aqui a gente trouxe os números só do modelo indireto. Então, no ano passado, só no modelo indireto, que é o mais acessado, que é o acessado pelas pequenas e médias empresas, a gente fez 110 bilhões em crédito, e a gente também conta com soluções de garantia. Eu vou falar um pouco sobre essas soluções no final, que são soluções quando um cliente vai buscar um financiamento e o banco vai pedir uma garantia, a gente conta com fundos garantidores que podem complementar as garantias que vão ser exigidas pelo agente financeiro. Então, a gente rodou ano passado mais de 62 bilhões em garantias, isso só na esteira indireta. Na esteira direta, a gente tem também em torno de 110 bi de crédito, mas em volume, em número de operações, é um número bem menor. Tá? Em relação a 2023, a gente teve um crescimento aí expressivo, de mais de 38% em termos de valor aprovado. Pode seguir, Gabi. E aqui, em termos de número de operações, a gente fez ano passado, em operações de crédito, de financiamento, 357 mil operações, e as soluções de garantia, né, os fundos garantidores, viabilizaram crédito para mais de 145 mil operações. Então, totalizando aí no modelo indireto, mais de 500 mil operações, também um crescimento expressivo de mais de 26% comparado com o ano de 2023. Esse ano a gente também está com os números bastante expressivos, a gente tem uma meta aqui de crescimento, a gente deve atingir essa meta, então vamos ter números bons para apresentar aí para vocês no próximo ano. Pode seguir, Gabi. E só em termos de número de operações, o modelo indireto corresponde a mais ou menos 98%, tá, das operações feitas aqui no BNDES, os outros 2% entram pela esteira direta, que aí são projetos grandes de infraestrutura, projetos da indústria, mas em número de operações, realmente o modelo indireto aqui tem um potencial de atingir muita gente. E aí, no modelo indireto, a gente vai focar aqui no modelo indireto, tá? Que é que de fato pega a maior parte dos clientes de vocês. E também, acho que pelo porte de vocês, talvez o caminho, acho que tem as possibilidades de caminho, né? Mas o indireto ele pega todo mundo. E a gente tem aqui no modelo indireto soluções para todos os setores da economia, agronegócio, comércio, serviço, indústria, também os municípios podem acessar aqui, a gente tem produtos para municípios e a gente tem soluções aí para todo tipo de necessidade. Então, aquisição de máquinas e equipamentos, projetos de investimento, capital de giro e as soluções de garantia. Pode seguir, Gabi. E aí, quando a gente fala de máquinas e equipamentos, a gente tem uma linha bastante tradicional, que fez 60 anos ano passado, que é o Finame. O Finame, ele financia aquisição isolada de máquinas e equipamentos, ônibus e caminhões também entram aqui, também materiais industrializados fazem parte dessa linha, e os itens que são financiados têm que ser nacionais e novos. E quando se trata de uma máquina, de um equipamento, um ônibus, um caminhão, ele precisa estar credenciado no catálogo CFI, que a única exceção que não precisa estar credenciada no catálogo CFI são os materiais industrializados, que aí a gente busca pela nota fiscal se eles são nacionais ou não. Mas no caso de uma máquina e equipamento, que é o caso de vocês, né, do produto que vocês vão oferecer, ele precisa estar credenciado no catálogo CFI. E aí, todo o Finame, além de financiar a máquina e o equipamento, ele tem 30% de capital de giro associado. Nesse momento, o Finame ele tem isenção de IOF, então a gente tem visto uma busca aí muito grande por parte dos nossos clientes nas linhas de Finame, porque ele está com realmente esse diferencial que a maior parte das outras linhas de financiamento não tem essa isenção do IOF. E aí, então, para começar, né, como é necessário estar credenciado no catálogo CFI, a gente convidou aqui o Lucas para falar um pouco sobre como é esse credenciamento, porque a gente buscou os itens credenciados e a gente viu que tem poucos coletores solares. Então, a gente achou que faria sentido fazer essa explicação para vocês e mostrar essa oportunidade de vocês venderem os equipamentos de vocês com o financiamento do BNDES. Vai lá, Lucas, está com você. Obrigado, Juliana. Primeiro, agradecer o espaço aí do pessoal da Prasol. A gente está aqui, né, para falar um pouquinho. Eu e o Sérgio, na verdade, a gente é da equipe que cuida do credenciamento, né? A Juliana e a Gabriela ficam aí na parte
na área que faz as operações indiretas. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, falando um pouco sobre o credenciamento, como a Juliana já comentou, para que a gente possa financiar um produto, uma máquina, equipamento ou sistema, ele precisa estar credenciado aqui no BNDES, né? Então, a gente só credencia máquinas, equipamentos e sistemas, tem que ser um produto novo, né? Um produto que seja fabricado aqui no país, e ele precisa estar aderente a alguma regra de credenciamento para que a gente possa, né, fazer a avaliação e associar um código FINAME para esse produto. No mercado, acho que vocês já devem conhecer, o FINAME ele acaba sendo, às vezes, até o nome do banco acaba sendo fica em segundo plano, né? O pessoal acaba, às vezes, conhecendo mais o FINAME, e no caso do código FINAME, quem acaba gerando as nossas equipes de acompanhamento, de credenciamento, né? A gente tem 2 grupos aqui que analisa o credenciamento das máquinas, equipamentos e sistemas, e no caso de vocês, a equipe responsável é a minha equipe, né? No caso que hoje estou eu e o Sérgio, que faz o recebimento e análise do processo. Para fazer o credenciamento, a gente precisa que vocês façam o credenciamento da empresa, porque, como eu falei, eu preciso avaliar que a empresa é um fabricante, ela é um fabricante que tem processos, né, industriais realizados aqui no país, seja o processo de transformação de matérias-primas ou de montagem. A gente aceita as 2 condições para confirmar que uma empresa é fabricante do nosso ponto de vista. Para fazer o pedido de credenciamento, seja da empresa ou do produto, vocês têm que acessar o portal CFI. A Juliana falou do portal do cliente, lá no caso das operações. O portal CFI é um subitem lá dentro do portal do cliente, que tem lá a parte de credenciamento. Então, você acessa com a senha, com um link do GovBR, né? Precisa ter já está utilizando o acesso do governo federal, que está interligado. Você acessa, cria um usuário lá, né, coloca os dados da empresa, cria um usuário, e esse usuário, a partir daquele momento, ele é o responsável pelo envio das informações. Então, tudo isso é feito pelo portal CFI. Vamos para o próximo. Então, na hora que você faz o acesso da empresa, você vai informar alguns documentos, como CF, RAIS, informações sobre empregados, fotos das instalações. A gente não faz visita em todas as empresas que são credenciadas. A gente verifica isso pelo sistema, e algumas empresas, eventualmente, a gente também faz uma visita para fazer o processo de credenciamento. Mas o processo, de forma geral, ele é feito via o portal. Essa aqui é a cara do catálogo, né, que é quando você termina o processo de credenciamento, que você gera o código. Depois, se você quiser ver se uma empresa está credenciada, ou os produtos que essa empresa que está credenciada, ela tem na base dela, né, todos os itens, então ela entra no portal e faz a consulta aqui para verificar essa empresa. Então, seja do ponto de vista de vocês, que são fabricantes, que querem verificar os seus produtos, como é que eles estão exibidos no catálogo CFI, ou seja, um cliente de vocês que quer verificar que vocês estão credenciados para poder fazer o trâmite de uma operação indireta, por exemplo, eles vêm aqui e fazem as consultas e verificações, tá? Então, é uma lógica de um catálogo para ajudar no processo de venda de vocês. Então, a gente tem foto. Pode passar o próximo, Gabriel, por favor. Então, você coloca esse produto. O produto, para ser credenciado, a gente precisa que ele atenda alguma regra de credenciamento, né? Então, a gente precisa ver qual o produto, tem uma foto, vocês precisam fazer uma descrição do produto, vocês vão ter que fazer a listagem dos componentes que mostram que aquele produto está completo. A gente não credencia um produto incompleto. Vou dar um exemplo exagerado aqui.
um caminhão sem pneu, né? Então vem uma demonstração lá de um caminhão, você chega lá e fala, cadê os pneus? Ah, não tem pneu meu caminhão. A gente não vai aceitar. Mesma coisa se ele colocar uma descrição e dizer, um caminhão sem motor. A gente não vai aceitar essa descrição. O produto precisa estar completo, ele precisa... a aplicação dele, né, a demonstração dos componentes precisa fazer sentido para a aplicação que ele vai fazer. Então, isso é um conceito fundamental, né, porque a gente recebe algumas propostas que o fabricante às vezes, não, mas no meu caso não tem isso. Não tem meu caso. Se é um caminhão, tem que ter motor e não tem jeito, né? Então, esse é um ponto importante. E aí você faz a listagem dos componentes, indica quais são os componentes que fazem, integram aquele produto, né? E também vai dizer, informar a mão de obra, vai colocar foto, documentação. Para poder fazer comprovação, você precisa colocar as notas fiscais que fazem a comprovação da origem daquele componente. Tudo isso é feito de uma leitura automatizada lá no sistema, então você coloca a nota, os dados, ele já puxa, já faz todas as verificações para validar as informações que vocês estão colocando, e uma vez que todas as informações são colocadas lá no portal, esses dados vêm para a gente faz a análise das informações que vocês colocaram, avalia se está tudo ok, se a foto identifica o produto, o nome, modelo, alguma informação técnica sobre potência, alguma coisa que a gente precisa verificar, faz a verificação da listagem de componentes e, eventualmente, se a gente tiver alguma dúvida sobre algum dos campos ou algum dos itens que vocês apresentaram, a gente pode mandar uma exigência pedindo que vocês esclareçam alguma informação para que a gente possa entender, né, aquela dúvida que apareceu. Isso é um processo que pode ir e voltar, né, uma lógica de comunicação, e, ao final, estando tudo certo, todas as dúvidas sanadas, a gente finaliza o processo e gera um código FINAME para aquele processo que vai lá para o catálogo CFI que estava naquela tela anterior. Vamos para o próximo. Aí, como eu disse, você, para credenciar um produto, você precisa de duas condições, sempre duas condições. Primeiro, a empresa. Eu preciso que seja uma empresa fabricante, né? Uma empresa fabricante no sentido de fabricante transformadora de mão de matéria-prima ou fabricante fazendo processo de montagem. O processo de montagem não pode ser um processo de montagem muito simples, tipo, eu vou, pegando o exemplo do caminhão que eu dei, eu peguei o caminhão, recebi todo ele pronto e fui lá e coloquei os pneus. E aí você diz, eu faço essa montagem. Para a Receita Federal, isso vai ser até aceito como um processo de montagem, porque eles aceitam até outras coisas até mais simples, mas para a gente não é considerado, porque nesse caso seria uma montagem muito simples. A gente precisa de um tipo de montagem mais elaborada, e de testes e controle de qualidade para que a gente considere um processo de montagem. Então, dado que a empresa atende o critério de ser fabricante, né, nas duas vezes que eu expliquei, a gente vai fazer a avaliação do produto. Uma empresa pode mandar vários produtos, né, uma vez ela credenciada, ela pode mandar vários produtos. E como é que a gente credencia isso? A gente tem a regra geral, que atende, eu diria, 95% dos produtos, e a gente tem algumas regras setoriais. Vou falar primeiro da regra geral, né, porque ela é o item, e é a regra que se aplica para os produtos de vocês, e é que a gente precisa de um índice de credenciamento acima de 50%. Esse índice de credenciamento, ele tem duas parcelas. Uma, que é o IEP, e a outra, que é um qualificador, ou qualificadores. Então, o IEP, ele precisa ser no mínimo 30%. E se eu tenho um mínimo de 30% e eu preciso de um IC 50%, que é o que diferencia se você entra ou não entra, se você tiver um IEP de 40%, você tem que ter qualificadores. Qualificadores são, como o nome fala, né, são qualidades que a empresa possui, ou o produto que aquela que está sendo credenciado possui, que trazem um diferencial em relação à média de mercado.
Então, a gente tem alguns qualificadores, que são esses que estão listados aqui: qualificador de exportação, valor adicionado, mão de obra técnica, inovação, defesa e conteúdo tecnológico. O de conteúdo tecnológico é relativo ao produto, e os demais são relativos à empresa. Mas antes de eu falar dos qualificadores, vamos voltar para o IEP, que é o que acaba sendo a maioria dos produtos acaba sendo credenciado via o IEP. Então, ora, se eu preciso de 50 do IC e eu não tenho qualificadores, vamos supor que não tenho qualificadores, porque a minoria das empresas tem, eu preciso do quê? Do IEP ser maior que 50. Como é que eu faço a conta do IEP? Eu vou pegar os componentes nacionais e matérias-primas nacionais. Lembra que eu citei que você tem que listar todos os componentes do produto? Não vou dizer todos não, você tem que listar uma grande parte dos componentes para apresentar o produto. Então, eu vou pegar os custos desses componentes e matérias-primas, vou somar a mão de obra direta de fabricação. A mão de obra direta é aquela que está lá na linha de produção, né, aquela que está diretamente envolvida com o processo produtivo, e vou também colocar os serviços diretos de produção. O que seria um serviço? Vamos supor que você tem um produto, seu produto vai sendo montado na sua linha, e chega numa etapa que seria uma etapa de pintura, que é uma etapa, né, necessária e válida dentro do processo de montagem. Mas a empresa, você não quer esse processo de pintura dentro da sua estrutura fabril. Para você não é adequado. Mas eu preciso pintar o produto. Então, eu posso mandar aquelas peças ou produto ser pintado em um parceiro, e aquele serviço que você pagou de pintura, ele vai entrar aqui no cálculo de custo nacional. Obviamente, né, se o produto se mandar para fora, para um terceiro fora, iria ser custos em serviços importados. Mas, dessa forma, você pega a linha, né, o numerador da divisão, que é componentes nacionais, matéria-prima, mais mão de obra direta e mais serviços diretos. A grande parte dos produtos, geralmente são caracterizados e calculados utilizando componentes e mão de obra direta. A grande maioria. Alguns apresentam serviços, mas, sim, não é, vamos dizer, é a minoria que vem com a parte de serviço. E aí você divide esses mesmos custos pelos custos totais. Então, você vai pegar componentes nacionais mais componentes importados, matéria-prima nacional mais matéria-prima importada, mais mão de obra direta local mais importada, porque você pode trazer alguém, no caso de uma empresa multinacional, ou você contratou um trabalhador específico para fazer a coisa dentro daquele processo, ele conta como mão de obra importada. Também, assim, é muito difícil a gente ver esse tipo de situação. Geralmente, a mão de obra é local, né? E, se tiver também serviços importados, você vai colocar na equação. Então, você vai lá, faz a conta, e essa conta tem que ser maior que 50%. Então, como eu disse, se você tiver o IEP de 40, você tem qualificador. Tem que ter qualificador. Nem todas as empresas têm qualificador. Por quê? Porque os qualificadores são as empresas diferenciadas, que estão ali nos 10, 5% de posicionamento dentro desses critérios aqui que estão colocados. Então, se você não tem um IEP acima de 50, você precisa de qualificador. E se você não conta qualificador, o seu IEP tem que ser maior que 50, para, obviamente, seu IC ser maior que 50. Falando rapidamente aqui sobre os qualificadores, né, de exportação, tá? O que é que a gente faz? A gente pega aquela empresa, pega os números dela, que foram apresentados na lista de informações que vocês colocaram lá na hora que fizeram o cadastro da empresa, e faz essa avaliação das qualidades daquelas informações. Então, se eu sou uma empresa que eu tenho um X percentual de exportação dentro do meu total de vendas, se eu chegar lá naquele patamar, eu ganho X pontos de qualificadores. E uma vez que eu ganho esses X pontos, como qualificador da empresa, eu somo esse qualificador a todos os produtos da empresa. Então, esse é o conceito. Então, ali, outro qualificador, mão de obra técnica. Então, a gente avalia dentro da sua composição de funcionários
se você tem doutores, mestres, técnicos de mão de obra qualificada, engenheiros. Então, tem uma listinha lá de itens que a gente está dizendo, ó, esses aqui, esses CBOs aqui, são de mão de obra técnica especializada. Então, se na sua composição de pessoal você tiver um percentual X, a partir daquele percentual você começa a ganhar qualificadores e, novamente, uma vez que a empresa ganhe, ela aplica todos os produtos a todos os produtos da empresa. Pode passar agora, Gabriel. Como eu falei, né, você tem regras setoriais, tem a regra geral e tem as regras setoriais. Eu estou trazendo aqui, para que, mais a título de informação, porque às vezes o pessoal se confunde um pouco lá quando vai lá no site e tudo mais. Então, a gente tem dentro do site do banco uma área que é só dedicada ao credenciamento e lá vocês encontram todos os regulamentos. Mas, de forma geral, é o regulamento geral que vocês utilizam para o credenciamento, mas a gente tem outras regras e elas são utilizadas para credenciar produtos específicos, exemplo, equipamentos robotizados. Então, a gente tem uma regra lá que diz como você credencia esse tipo de equipamento, e às vezes é um índice diferenciado, às vezes é um processo ou um componente específico que você tem que fazer o desenvolvimento, e aí, através dessa regra, também você pode credenciar. Vamos para o próximo, Gabriel. Então, uma vez que você credencia o produto, que ele vai lá para o catálogo, eles têm uma validade de 4 anos, tá? Tanto a empresa tem que renovar o cadastro dela a cada 4 anos, como do produto. Então, quando você está credenciado, que você faz a pesquisa lá no catálogo CFI, o formato dela desse jeito aqui, tipo um cartão de negócio, um cartãozinho de apresentação, né? Então, você colocou, aparecem os cartõezinhos das empresas que estão aderentes à pesquisa que você fez, e aí você identificou a empresa que você quer consultar, clica ali naquele cartãozinho, e aí abre os dados da empresa, mostra CNPJ, identificação, o que é que ela faz, fala um pouco da empresa. Próximo, Juliano. E aí, dentro desculpa, Juliano, Gabriel. E dentro da área da empresa, você vai ter a lista de produtos credenciados. A lista de produtos credenciados. Então, você vai lá e vai, obviamente, olhar qual o item que você quer fazer a pesquisa, que você quer verificar o código FINAME, e veja, isso aqui é uma lógica de catálogo de vendas, né? Se você é uma pessoa que está interessada em verificar se tem empresas que estão credenciadas para você financiar aquele tipo de produto, você pode fazer várias pesquisas e tentar identificar pelo produto. Se você já quer uma empresa específica, você vai pela empresa e vê que tipo de produto ela tem lá, e eventualmente se está credenciado, se não está credenciado, e aí você vai fazer uma interação com a empresa dizendo, olha, eu vi lá teu catálogo, no catálogo, mas você não tem esse item aqui, eu gostaria que fosse feito. E aí, aqui dentro dos produtos, você clicando, você vê se aquele produto, como ele está credenciado. Às vezes a gente já indica alguns programas que são associados àquele produto, exemplo do Fundo Clima, que a Juliana vai falar aí depois, e você já tem uma visão ali geral daquilo que o produto é. Tem uma foto, você tem a descrição técnica do produto, tem algumas informações. O produto ele pode ser credenciado. Você pode pegar um produto que você faz modelo a modelo, ou você pode colocar um produto, um item que ele tem uma faixa de modelos, né, uma faixa de operação. Aí essa faixa quem determina é a empresa. Eu quero um item que eu tenha uma faixa de potência de 10 a 100 watts, por exemplo. Então, todos os itens que você vender daquele, por exemplo, um gerador, eu tenho todos os geradores que estiverem dentro daquela faixa, aquele código FINAME vai atender. Mas tem empresas que não gostam de credenciar assim. Elas gostam de dizer assim, eu tenho um gerador de 30, aí tem um código associado. Eu tenho um gerador de 50 watts, é outro código associado, e um gerador de 100. As duas maneiras a gente aceita. Isso fica muito a critério da empresa. Eu recomendo que, se você puder fazer faixa, eu acho mais prático, porque você tem menos códigos para administrar e fica até mais fácil para você informar, mas isso, se você fizer uma pesquisa geral no catálogo CFI, você vai ver que tem das duas formas, tanto por faixa ou como produto a produto, potência a potência, modelo a modelo. Tá?
Eu acho, tema, Gabriela, próximo já não é mais. É isso aí. Então, Já é meu aqui, Lucas. eu encerro por aqui e fico à disposição aí para eventualmente tirar mais alguma dúvida. Tá, acho que então, Lucas, vamos deixar as dúvidas para o final, porque também a gente tem bastante conteúdo aqui, e aí acho que se a gente passar um pouco o tempo, pelo menos a gente cobre o conteúdo todo. Então, acho que fica aí o convite, né, para vocês se credenciarem, é um credenciamento gratuito, serve como uma vitrine e os equipamentos passam a poder ser financiados com os recursos do BNDES. A gente trouxe aqui algumas linhas só para vocês entenderem, né, que vale a pena, de fato, vocês se credenciarem para comercializar os equipamentos que vocês produzem com o crédito com o financiamento do BNDES, e também trouxe aqui algumas outras linhas que são oportunidades aí que vocês podem avaliar para eventualmente também buscarem financiamento, se enxerguem nos dois papéis daqui para frente, tá? Tanto como clientes de um financiamento, quanto fabricantes que vão vender os seus equipamentos e acessar aqui os recursos do cliente de vocês, acessar o recurso do BNDES. Então, a primeira linha que eu trouxe aqui é o BNDES Fundo Clima automático, ele é um programa. O Lucas falou de programas, né? Programas são produtos específicos aqui do BNDES que eles têm ou uma vigência determinada, ou então eles têm um orçamento determinado. Nesse caso, o Fundo Clima é um programa, ele tem um orçamento determinado, mas todo ano a gente tem ido lá e tem buscado recursos. É uma captação que o Ministério do Meio Ambiente faz no exterior e esses recursos entram para o BNDES fazer os financiamentos. No momento não tem orçamento, mas a expectativa é que para o ano que vem tem, então acho que é um bom momento para vocês buscarem o financiamento, o credenciamento aqui no BNDES para ano que vem os clientes de vocês poderem acessar aqui esse recurso. Então, financia máquinas e equipamentos voltados para o desenvolvimento urbano resiliente e sustentável, indústria verde, logística de transporte coletivo e mobilidade verde, transição energética. O custo financeiro, aqui a gente parte de um custo, a Selic está 15%, né? Então, acho que o BNDES também, quando capta recursos aqui, capta em Selic, capta TLP, que a gente precisa remunerar aí as nossas fontes de recurso com valores muito próximos aí a 15%, mas esse especificamente a gente tem condições mais baixas, tá? Então, a gente parte aí de um custo financeiro de 6,5%. No caso de vocês, tá, do equipamento que vocês vendem, pode chegar até a 9,5% ao ano de transição energética, para transição energética, e somado a esse valor de 6,5%, a gente vai ter um spread do BNDES, que para empresas que faturam menos de 90 milhões é de 0,9% ao ano, e para empresas que faturam mais do que isso, 1,4% ao ano. E o spread do agente financeiro é uma linha indireta essa, tá? Então, ela é sempre repassada por um agente financeiro. Ele cobra um spread para fazer essa operação, porque ele corre o risco dessa operação frente ao BNDES. Então, se o cliente fica inadimplente, o agente financeiro tem que honrar aqui com o BNDES a dívida. E ele tem um spread financeiro que, neste caso, como é um programa, a gente limitou a 2,5% ao ano. Então, essa linha vai chegar no cliente final um custo entre 10 e 14 e 13,81% ao ano, custo fixo, tá? Chega abaixo de Selic, então é uma oportunidade muito boa aí para vocês comercializarem o produto de vocês e, eventualmente, também numa situação aí como um cliente poderem buscar esse financiamento. O prazo é de até 16 anos, com carência de até 5 anos. O agente financeiro não precisa fazer 16, ele pode fazer menos. Então, aqui a gente tem regras máximas, né? Assim como o spread é até 2,5, ele pode fazer menos também. Mas aqui a gente tem as condições aqui que a gente coloca como máximas para o agente financeiro operar, ele não pode passar de 16 anos, e a carência é de até 5 anos. Essa é a linha que a gente tem o prazo mais longo aqui no BNDES. Então, também fica aí uma questão do prazo. Os prazos, em geral, do BNDES são os diferencial, e nessa linha aqui o diferencial é maior ainda. A gente trouxe o Finame. O Finame é um produto, é uma linha perene, então acaba o recurso do Fundo Clima. Vocês não vão conseguir mais comercializar o produto de vocês com o financiamento do BNDES? Consegue, mas consegue em outras linhas que têm condições aqui que não são tão atrativas quanto as do Fundo Clima. A gente tem aqui, o Finame é uma família grande de financiamento de máquinas e equipamentos. A gente tem
linhas dentro do programa, uma para aquisição de BK, que aí, quando o Lucas falou do catálogo, né, vocês vão credenciar a empresa e credenciar o equipamento. Quando você clica no equipamento, vocês vão ver as linhas que vocês conseguem acessar. A linha mais genérica de Finame é a Finame BK. Então, qualquer equipamento entra lá, mas pode ser que, no caso de vocês devem ter uma marcação também de baixo carbono, tá? Então, poderia ser financiado nas duas linhas aqui de Finame, um coletor solar, além do fundo clima, que nesse momento está sem recurso. Então, o BK, vocês vão ficar habilitados, porque ele é uma linha mais genérica, então a gente tem o maior número de bancos operando, então tem uma capilaridade muito grande aí de bancos. O custo do BNDES, aqui ele está em TLP, Selic ou LCD, que são taxas pós-fixadas, tá? Selic 15% ao ano. Então, aqui a gente já está partindo de custos muito mais altos, mas são custos que são pós-fixados. A gente tem a TLP, que é a taxa de longo prazo, que substituiu a TJLP. Ela caminha também muito próximo com a Selic, ela tem um componente de IPCA, que para o cliente pequeno é complicado, porque o IPCA é muito volátil, mas, enfim, para um cliente grande, a gente vê muita gente buscando a TLP, e ele tem também um componente pré-fixado que é marcado todo mês, e esse mês mudou, eu não vi ainda, mas mês passado estava 7,76, é isso, né, Gabi? Me corrige, acho que era 7,76. Em torno de 7,7, tá? Então, é IPCA mais 7,7, a gente está falando de algo também muito próximo da Selic. A gente também tem uma taxa alternativa pós-fixada, que é a LCD. Ela é marcada em Selic e ela tem uma sobretaxa negativa, então ela é um pouco mais baixa que a Selic e fica também como uma alternativa aí de uma taxa pós-fixada. A gente também tem taxas pré-fixadas aqui, elas estão a partir de 13,39 ao ano, tá? Ainda está abaixo da Selic, então as taxas pré-fixadas, elas são... A gente vê os clientes pequenos buscando previsibilidade, então a gente oferece essa taxa, mas, eventualmente, um cliente um pouco maior entende que as taxas de juros vão cair no futuro, ele pode optar também por uma taxa pós-fixada. O BNDES trabalha com todas, os agentes financeiros trabalham com todas também, e vai ser uma negociação feita entre o cliente e o agente financeiro. Além disso, dos custos financeiros, a gente tem a remuneração do BNDES. Eu comecei do meio, vou voltando aqui para frente, né? A remuneração do BNDES, que vai variar aí conforme a linha e também conforme a região do cliente que vai adquirir o financiamento, o equipamento e o financiamento. Então, para a BK, a gente tem 0,95 para todas as regiões, menos Norte e Nordeste, e Norte e Nordeste a gente tem esse 0,75% ao ano de remuneração do BNDES. Para o baixo carbono e máquinas 4.0, a gente tem 0,75 para todo o país, tá? Então, aqui mostra realmente onde a gente quer incentivar os investimentos, tá? Tanto do ponto de vista regional quanto do ponto de vista do que vai ser adquirido, né? Do que vai ser financiado. E a remuneração do agente financeiro é de livre negociação. Então, antes a gente falou de 2,5% ao ano, né? No caso do Fundo Clima, aqui a gente não tem um teto do que o agente financeiro pode cobrar. O que tem um lado também interessante, porque eventualmente um cliente que o agente financeiro entenda como mais arriscado, que ele não consegue fazer um spread de 2,5% ao ano, ele consegue operar aqui alternativamente nessa linha, cobrando um spread um pouco maior. Em termos de prazo, as linhas do Finame vão até 10 anos e tem carência de até 2 anos. A gente tem outra... eu trouxe aqui alguns destaques, tá? Na verdade, assim, acho que eu já passei por praticamente tudo que a gente falou aqui do baixo carbono, né? Então, tem que estar, tanto o Fundo Clima quanto o Finame, tem que estar credenciados ali no catálogo CFI. A gente não tem limite, valor mínimo de operação, tá? A gente tem um valor máximo aqui de 150 milhões, que é uma questão muito mais aqui de esteira para a gente aprovar, mas um cliente pode mandar 2 operações de 150 milhões por ano, a gente não tem um limite de valor aqui por ano nessa linha. O BNDES entra com 100% do financiamento
e tem 30% aqui de capital de giro, que também pode ser associado nas mesmas condições do Finame, com isenção de IOF, que eu já tinha mencionado também no início. Eu não vou entrar mais em detalhes aqui, a gente já falou, né, a remuneração do BNDES do agente financeiro. E aqui o restante do Finame, eu acho que aqui para vocês é muito mais um olhar de que vocês podem acessar também o Finame como clientes, tá? Tem uma linha que faz muito sucesso aqui, que é uma linha de materiais industrializados, então praticamente qualquer tipo de insumo industrializado, nacional, pode ser financiado aqui com os recursos do BNDES. A gente vê muitas operações de reembolso, então as compras dos últimos 12 meses, vocês apresentam as notas fiscais num agente financeiro e ele vai abrir um financiamento para vocês de até 7 anos, sem IOF, tá? Então aqui não é um capital de giro, a gente brinca que é um capital de giro qualificado, porque tem o lastro das compras que já foram feitas, mas uma vez que o recurso for liberado, ele pode ser utilizado para qualquer finalidade. É o nosso carro-chefe aqui de volume operado, porque é uma linha que está aí sem IOF e tem essa finalidade depois que você adquiriu, né? Você pode utilizar, tem flexibilidade no uso, porque o lastro já está feito com base nas notas fiscais dos últimos 12 meses. E aqui plástico entra, tá? Entra tinta, enfim, não sei exatamente quais são os itens que vocês usam. A gente depois tem um slide detalhando um pouco mais isso. E a gente também tem a linha de ônibus e caminhões para aquisição de, obviamente, ônibus e caminhões. Essa vai até 10 anos, o materiais vai até 7, e ambas têm carência de até 2 anos. Em termos de custo, de novo, todos os custos pós-fixados que o BNDES trabalha, TLP, a Selic e a LCD. A LCD é um pouco mais baixa que a Selic, é uma taxa que está bastante interessante do ponto de vista pós-fixado. E as taxas pré, aqui a partir de 13,49% ao ano, e a remuneração do agente financeiro negociado, spread do BNDES aqui é um pouco mais alto, né, do que na linha anterior. Para Norte e Nordeste a gente cobra 0,95 de spread do BNDES, e para as demais regiões 1,25 para ambas, 1,15 para materiais, 1,25 para ônibus e caminhões. Aqui a gente trouxe um detalhe do materiais, tá? Tem 2 QR Codes, se não me engano, de cima leva para a lista de itens que podem ser financiados. Aqui não precisa, é a única exceção do Finame, os itens não precisam estar credenciados, a gente pega pela nota fiscal uma lista de NCMs permitido, a gente verifica se é para aplicação nacional, tudo isso feito por sistema, tá? O agente financeiro pega as notas fiscais, envia para o BNDES já diz qual é o crédito que pode ser aberto com base nessas notas fiscais, e a lista é bem ampla de itens. Vocês podem consultar no nosso site, vai ter um QR Code para a lista de itens e o outro é para o programa, não sei exatamente qual é qual aqui, acho que a de cima é para a lista de itens, né? Então, assim, consultem especialmente a de cima, porque aí vocês vão ver se os insumos que vocês costumam comprar estão aí nessa listagem. É uma linha que está bastante interessante no momento. Aqui, né, de forma genérica, os itens estão madeira, tinta, tubos, aço, tecido, adubo, vidro, embalagens, papel, papelão, móveis, que é mais fácil a gente falar o que não financia. Então, assim, não financia combustível. O que mais, Gabi? Perecíveis, enfim, perecíveis, perfumes, não é o caso de vocês, né? Porque a gente tem um caso aqui do Boticário, que a gente não conseguiu financiar os perfumes, mas a gente conseguiu financiar as sacolas, as embalagens. Então, tem uma série aí de alternativas que vocês podem buscar de financiamento, aqui mais do ponto de vista como clientes do crédito. Eu estou controlando a apresentação aqui. E fechei meu microfone. Aqui também, mais na linha de vocês buscarem oportunidades de financiamento, tá? Se vocês precisarem modernizar as fábricas, a gente está com um programa aqui. Esse aqui tem orçamento, tem vigência, ele é até o final desse ano, mas a gente tem orçamento no momento, e aqui é para adquirir máquinas e equipamentos 4.0. Então, são máquinas conectadas, internet das coisas, máquinas com monitoramento remoto, com manutenção preditiva. Tem uma lista grande também, tá? Vocês conseguem acessar ali pelo catálogo CFI.
Se vocês buscarem mais inovação, vocês conseguem ver a lista de itens credenciados. No QR Code também, no site, a gente costuma colocar em Excel toda a relação desses equipamentos. Ele é menor que o backup, porque a gente vai verificar, de fato, se a máquina está na indústria 4.0, mas ela tem aí custos bastante interessantes. Os prazos são até 10 anos, 1 ano de carência. Aqui a gente tem limite por cliente, tá? 50 milhões por ano por cliente. E a gente parte de uma taxa fixa, que ela tem um componente de TR, que é a taxa referencial, e um componente, a gente misturou aqui duas fontes de recurso do BNDES, então a gente trabalha um pouco, na verdade 60% de TR, e a gente consegue chegar a um custo financeiro de 7,82, também abaixo da Selic, então um custo financeiro bastante atrativo, aí o spread do BNDES é 1,4 para MPME, e 1,8 para grandes empresas. E aí a gente não vai dar muito enfoque, mas a gente também pode financiar nessas linhas máquinas rodoviárias e máquinas agrícolas. Tem um spread aí do BNDES um pouco maior de 2,5% ao ano. E o spread do agente financeiro está limitado em até 5%. Então, fazendo uma conta rápida aqui, uma micro, pequena e média empresa com faturamento até 300 milhões dá 8,4%, chega aí a no máximo 13% ao ano, tá? No máximo 13% ao ano pré-fixado, só que tem essa possibilidade de trabalhar também nesse spread do agente financeiro, que é até 5%. Então, o agente financeiro pode fazer aí um spread menor, e que também é bastante interessante para quem precisa investir agora, que é uma linha que chega na ponta com todos os spreads sub-Selic. Aqui também a gente trouxe a nossa alternativa aqui de capital de giro, tá? Que atende a todo mundo, né? Não tem que ter o lastro das notas fiscais, é simplesmente uma linha de capital de giro, uso liberado, livre. Está disponível para empresas que faturam até 300 milhões. A gente, no giro, também vai um prazo bastante longo, de até 5 anos, com carência de até 2. Temos aí todas as taxas pós-fixadas que eu mencionei, e também taxas pré-fixadas que estão aí a partir de 13,49% ao ano. Somado a esse custo financeiro, a gente tem os spreads do BNDES. Para quem fatura até 90 milhões, 1,25% ao ano. Para quem fatura, depois a gente até coloca o que a gente considera o MPME 1 e o MPME 2. Então, MPME 1 é até 90 milhões, o spread do BNDES é de 1,25, acima de 90 milhões, entre 90 e 300, porque a linha só vai até 300, a gente cobra 1,45% de spread, e aí a gente tem o diferencial para a região Norte e Nordeste, para MPME, todos os portes aqui, que é 0,95% ao ano, e o spread do agente financeiro é liberado nessa linha, tá? Então fica aí também uma alternativa para quem precisar de capital de giro, a gente tem essa linha aí de prateleira, sempre com recurso disponível. Aqui a gente trouxe os fundos garantidores, né? Eu falei no início que a gente tem essa solução para quem vai buscar financiamento e que precisa apresentar para um agente financeiro garantias. O BNDES tem alguns fundos garantidores que podem complementar as garantias que o banco vai exigir de uma operação. O recurso aqui não precisa ser do BNDES, pode ser um recurso do próprio agente financeiro, então ele vai oferecer o capital de giro dele com a garantia do FGI PEAC, por exemplo. Eles, inclusive, muitas vezes chamam a linha do PEAC. O recurso é do próprio agente financeiro e ele associa aqui ao fundo garantidor do BNDES. A gente tem hoje 3 fundos garantidores, o FGI tradicional, que é o mais antigo, o FGI PEAC, que foi lançado na pandemia, a gente teve um aporte de 20 bilhões aqui do Tesouro Nacional, e lá em 2020, esses 20 bilhões fez quase 100 de crédito, então ele foi lastro para operações de crédito de quase 100 bilhões, e esse recurso ficou no BNDES, as operações vão sendo pagas, né, vão sendo quitadas, e esse recurso volta aqui para a gente, e a gente consegue hoje fazer novas operações. Então, está disponível o FGI PEAC.
em comparação com o nosso fundo garantidor tradicional, que a gente tem aqui mais gestão sobre os recursos, porque são recursos do BNDES e dos bancos cotistas, o PEAC a gente conta com recursos do Tesouro que são restritos, mas aqui a gente tem um diferencial que, para acessar os fundos garantidores, é preciso pagar um encargo. Nesse caso, o encargo do FGI-PA, que ele tem desconto, ele tem um desconto de 60% em relação ao cálculo que a gente faz ali do FGI tradicional. Comparando aqui o tradicional e o PEAC, o tradicional ele cobre operações de maior valor, né? Ele vai até 20 milhões e o PEAC só até 10. O FGI tradicional ele tem um percentual variável aí do que pode ser coberto da operação como garantia de 10% a 80%, e o FGI PEAC tem que ser 80%, ele vai cobrir necessariamente 80% do valor total da operação. Ambos têm encargos variam de 4,5% a 5,5% do valor do financiamento, só que no caso do FGI PEAC tem esse desconto de 60%, então ele é muito mais interessante do que o tradicional do ponto de vista de custo de acesso. Porém, ele chega num valor menor aqui do que pode ser financiado. Os prazos também são menores, né, no PEAC, até 84 meses, até 240 meses no tradicional, e aí a finalidade pode ser investimento, capital de giro, inovação, exportação, qualquer tipo de crédito, e esses dois fundos estão disponíveis para micro, pequenas e médias empresas. Aqui a gente trabalha até com médias empresas, grandes não podem acessar e estão disponíveis só para operações no modelo indireto, sempre negociado aqui com o agente financeiro. Vai buscar um crédito, seja do agente financeiro, seja do BNDES, sempre pergunta aqui dessas soluções de garantia. Mais recentemente, a gente fez um fundo novo com o Sebrae, tá? O Sebrae e o BNDES colocam recursos nesse fundo. Esse sim destinado só para MEI, micro e pequenas, um ticket bem menor, até 500 mil. Tem um percentual aí de cobertura variável de 10% a 80% do principal, e aqui o mais interessante é que para operações o encargo ele varia entre 1% a 9,5% ao ano, 1% a 9,5% do 9,6% do valor da operação, mas aqui pode ser que seja 1%, né? Então, assim, 1% em geral é para empresas de menor porte, prazos mais curtos, então o agente financeiro consegue identificar se aquela empresa específica tem um perfil que ela vai conseguir pagar um encargo menor aqui, se ela acessar o FG BNDES Sebrae. Então, fica como uma alternativa aí para as micro e pequenas. E os prazos aqui da operação entre 12 e 120 meses, um pouco maior que o PEAC, também pode ser para investimento, inovação, exportação e capital de giro. E aqui já chegando no meu último slide para a gente abrir para as dúvidas, a gente foi pontual. Eu trouxe aqui um QR Code de um material que resume tudo isso que a gente falou, enfim, como acessa, busque sempre o agente financeiro, a gente dá todas essas dicas de como acessar, quais são as principais linhas, a gente fala sobre o catálogo CFI, é um material que fica disponível para vocês utilizarem e também compartilharem, tá? Ele pode ser publicado, tá aí, inclusive, no nosso site. E aí, Daniela ainda está aqui, né? A gente fica disponível aqui para perguntas. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone ou levantar a mão. Oi, bom dia, Marcele, da Solis, tudo bem? Oi, Marcele, tudo bem? A minha dúvida era em relação ao material nosso credenciado. Vamos dizer que eu tenho um produto credenciado para eu fazer uma venda, porém o meu cliente, nós não vendemos para consumidor final, né? O meu cliente faz essa venda para consumidor final. Eu consigo indicá-lo para fazer a revenda do meu material credenciado? Acho que, Lucas, essa é para você, né? Sim, você tem uma função lá no portal que é você indicar distribuidores autorizados. Então, você vai lá, entra no teu cadastro, aí você pega lá, tem uma aba chamada distribuidores autorizados, você vai indicar os CNPJs das empresas que podem vender aquele item teu que está credenciado, utilizando o teu código final. A responsabilidade, né,
é de vocês, esse tipo de inclusão não passa por nós aqui, você inclui ou exclui a empresa como distribuidor autorizado, diretamente, direto no portal, e uma vez que ela esteja inclusa, o que é que vai acontecer? Vamos lá, você me habilitou, eu estou habilitado para vender pela Solis. Aí eu fui lá, emiti a nota fiscal e tal. Quando passar lá no trâmite da operação, o tanto sistema lá do banco, né, vai fazer uma checagem se aquele CNPJ está incluso lá na lista de DA. Então, se ele tiver incluso, ele vai fazer a leitura da nota fiscal, que foi emitida por mim, e que eu estou indicado por você. E aí, nesse caso, ele vai verificar que o código FINAME está ok, tá ativo, e aí a gente vai poder fazer o trâmite dessa operação de acordo com o que foi aprovado. Então, do lado do fornecedor, você pode fazer essa composição, e você pode listar quantos distribuidores vocês quiserem. Agora, é importante o quê? Que vocês de fato incluam como distribuidor aquelas empresas que vocês têm algum tipo de negociação, de acordo comercial, porque a responsabilidade é do fornecedor, é do dono do código. Sempre a responsabilidade pela utilização do código é de quem credenciou. Então, obviamente, você tem que fazer uma conversa com os fornecedores. Olha, o produto que está credenciado é esse, é isso que pode ser vendido, não pode ser vendido nada que não esteja naquele código FINAME. Mesma forma que eu falei na apresentação, que o código precisa estar completo, mas ele também não pode ter coisas a mais. Então, sei lá, vamos supor que você tivesse um gerador e você colocou alguma coisa a mais naquele código lá para vender. Não pode, você não pode fazer isso. Você tem que vender, se você credenciou gerador, tem que vender gerador. Se credenciou coletor, vende coletor. Não pode mudar o produto que está credenciado, o escopo do produto credenciado na hora de vender. Isso é fundamental, porque na hora que tiver um acompanhamento de uma operação, o pessoal vai lá verificar o que foi vendido, o que está faturado na nota fiscal, para onde foi, para quem foi vendido e tudo mais. A gente vai precisar encontrar aquilo que está lá faturado, que foi informado como credenciado e que foi colocado na operação. Então, tomados esses cuidados, assim, é tranquilo você tanto incluir como excluir empresas da sua lista de distribuidor autorizado. Porque é ele que vai anexar a nota, ou é a nota nossa, da Solis, por exemplo? É a nota dele que vai anexar. Ele vai vender com a nota dele. E o reembolso vai vender e formando o seu código, né? Mas, assim, a gente entende o quê? Que ele está faturando com a dele porque você já vendeu para ele e você já fez essa ligação por dentro, né? E aí ele que está aparecendo na ponta como, né? Que a lógica, assim, isso é muito comum, que é automotivo, né? Então, a Mercedes, ela fabrica, mas ela não vende para o consumidor final, ela tem uma rede de distribuidores. Da mesma forma, a gente tem visto muito no solar, né, para geração fotovoltaica, e alguns segmentos você tem redes, e essa rede acaba se vindo para chegar lá na ponta, né? Porque às vezes você tem custo, ou pela própria operação você não consegue ter em todos os pontos, né, de atendimento. Não tem dúvidas. E daí o reembolso vai cair automaticamente para o meu parceiro. Isso aí. Alguém mais? Perguntas. Depois eles vão perguntar para mim, viu? Aí você manda para a gente, Daniele, se ficar faltando alguma coisa. Mas acho que a mensagem importante, né, é se credenciem. A Solis, eu sei que já está credenciada, vamos descobrir que talvez falte os distribuidores, né, nesse credenciamento, porque as linhas de financiamento estão, de fato, bastante interessantes. A gente tem programas que abrem, que fecham, mas a gente vem aqui num esforço muito grande de trazer linhas cada vez mais atrativas para os clientes aí do BNDES, clientes de vocês também no papel de clientes, né? Ô, Juliana, deixa eu fazer um complemento, assim, eu participo sempre da Intersolar, né, e lá é bem comum ver o pessoal da parte de aquecimento e tal, participa da feira também, né? Eu acho que eles até dedicam uma parte que é para o segmento. No passado, a gente já teve mais empresas e mais itens credenciados, e acho que no passar do tempo o pessoal
foi deixando ali, não foi recredenciando, né, porque tem a validade e tudo mais. Mas eu percebo, né, e aí conversando com a associação, que existe ali um grupo, né, maior do que as possibilidades que já estão hoje no catálogo. Acho que está subdimensionado, a gente tem oportunidades. E qual o ponto que eu queria chegar é que, por exemplo, o Fundo Clima, que é um programa que ele atende só alguns tipos de produtos, alguns tipos de máquinas, equipamentos, isoladamente, e no caso de vocês, ele está lá, né, disponível. E o custo é muito bom. Então, o que é que eu acho que, olhando assim, é importante que vocês estejam prontos e acompanhando esse processo de abertura, porque como é um negócio limitado e é um custo especial, obviamente, acaba exigindo uma fila de atendimento e tudo mais. Então, acho que valeria a pena vocês estarem atentos a esse movimento, porque se o produto está credenciado, você está de olho, está oferecendo isso para o teu cliente, e ele diz, olha, você fica de olho, porque vai aparecer, eventualmente, tem uma abertura de protocolo para ser feito. Se você está com tudo pronto, você vai poder permitir, vai viabilizar que o teu cliente tenha acesso. Agora, se quando abrir, você vai fazer o credenciamento, vai divulgar, vai organizar e tudo mais, aí, eventualmente você pode perder aquela oportunidade, né? Você, porque assim, no final a gente está ajudando a vocês a venderem. No meu caso aqui do credenciamento, eu me preocupo mais com o fornecedor, porque eu quero ajudar o fornecedor a vender. Esse é que é o papel da lógica do credenciamento. É como eu posso ajudar vocês a venderem mais, seja Finame, seja Fundo Clima, seja lá o que for. Mas para isso acontecer, vocês precisam estar prontos. E estar pronto. No caso do fornecedor de equipamento, deixar os itens credenciados, entender a regra. Ah, não, agora eu não consigo credenciar porque eu não consigo atender o índice, mas eu vou fazer um ajuste aqui e vou passar a atender. É se programar, se organizar para que vocês possam... porque a gente gosta de dizer que aqui o credenciamento ele vira como um fast track. Né? Você está credenciado, o cara informa o código, já pode ser financiado. Se você pegar uma linha de 10 máquinas e serviços, que é uma linha de alimentação, que já tem um limite lá, ele apenas informa o código do produto que ele quer liberar e aquilo já vai para o processo de liberação. Então, para quem é fornecedor de itens que são credenciáveis, é interessante que esteja com a parte do credenciamento pronta. Como a Juliana falou, né? Não tem custo. Não tem custo, não quer dizer que por não ter custo você vai ficar também... não tem custo a transação, mas obviamente tem custo porque você tem que gastar algum tempo de processamento interno da empresa para poder fazer o processo lá. Mas, assim, avaliem isso, o que puder credenciar, deixa credenciado, e aí já fica disponível para poder os clientes de vocês financiarem com a gente, se for o caso. Né? E principalmente Fundo Clima. O Fundo Clima tem que estar atento, porque ele é programa acaba. Já o Finame não, o Finame é perene, ele vai ficando, e o pessoal, né, vai utilizando e renova, entra ano, sai ano, e ele está lá. Mas os programas não, os programas eles têm dotação, têm prazo, e aí se você não fizer naquela janela, perde a oportunidade. Né? Então é só para reforçar essa mensagem para vocês. Ô Lucas, mais uma dúvida, Luiz aqui da Solis também. O meu revendedor, ele pode financiar o estoque dele, comprando de mim? No materiais, não. Teria que ter uma venda, né, Lucas, porque aí ele iria revender aquilo, né? Não ia entrar... Como revenda. Ele compraria de mim o estoque dele... Quem poderia fazer isso são vocês, né? Vocês é que poderiam fazer essa, vamos dizer, a operação para fabricar os materiais e, por exemplo, de alguma forma fazer uma combinação com eles lá para repassar. Mas eles comprar o produto de vocês para refinanciar não pode, porque senão eu estaria financiando o item 2 vezes e a gente não pode fazer isso. Sempre o item ele só pode financiar uma única vez, e quando a gente tem esse tipo de financiamento à produção, geralmente o que é? Eu financio a produção, mas na hora que você vender, você tem que estar com aquele financiamento da produção quitado, para poder aí sim financiar o produto acabado. Tá, mas no caso, ele quer comprar um estoque para 6 meses.
Então, ele fala, não, eu não tenho capital de giro para comprar isso aí. Eu compro, então, pelo Fundo Clima, faço meu estoque, vou pagando, né, e vou vendendo, aí sem financiar. Então, mas aí você tem que ver que a operação, quando a gente financia um item, uma máquina de equipamento para aquisição, você está dizendo que você está comprando para você, para aplicação em uma atividade sua, ou atividade industrial, ou uma atividade, no caso de geração de energia. Então, você está comprando um ativo para você. Imagina que daqui eu faço a operação e daqui a pouco eu vou lá e pergunto, tá, onde é que você colocou o negócio? Você vai dizer, não, eu revendi. Quando você fez a aquisição, você está dizendo o seguinte, eu estou adquirindo aquilo para aquecer água, para gerar energia, para cortar algum metal, se for uma máquina ferramenta, e assim por diante. Ou um caminhão para fazer o transporte para a minha empresa, para levar produto para o negócio. Lembre que é sempre do ponto de vista da atividade produtiva, seja produtiva industrial ou produtiva de serviços, né? Mas sempre apoio à atividade da empresa, né? Nesse caso aí, ela não encaixaria na finalidade da operação. Lucas, ele não encaixaria no programa Fundo Clima, mas se ele quiser um capital de giro BNDES, ele pode daí, né? Não, mas aí, então, capital de giro é outra coisa, porque eu vou parar de falar, porque quem é a dona do negócio aqui é a Juliana. Capital de giro é outro processo, que você não tem um item associado, né? Mas vai aí, Juliana. Não, capital de giro pode, tá? Pode pegar o capital de giro, inclusive para quitar outras dívidas, para comprar estoques. A gente não vai olhar aí para onde foi aplicado o recurso. Mas no caso do investimento, tem que ser na finalidade produtiva e a gente vai acompanhar isso, não é para a formação de estoque. Tem o Finame Materiais, que sim serviria para a formação de estoque, mas são materiais industrializados, não são, aí não vai ser o item pronto, né? Então, assim, ele poderia adquirir eventualmente uma parte ali não desses equipamentos, mas assim, de outras coisas que ele tem que adquirir. Materiais industrializados e os itens credenciáveis, máquinas, equipamentos, sistema, eles são um complemento, né? Onde um termina, o outro vai. Então, lá no materiais você não vai poder colocar máquinas e equipamentos, porque o NCM lá vai estar bloqueado. Por quê? Porque ele é um item credenciável. E aí, como está bloqueado, ele também vai mudar a finalidade também do item. Então, ele tem vamos dizer, essa trava ali para poder, de fato, a coisa ir para o lugar certo. Entendi. E uma pergunta, os capitais de giro lá que vocês falaram, todos eles precisam de garantia real, né? Isso vai depender da negociação com o agente financeiro, tá? Aí a gente não... Precisa ter uma boa negociação ali, pode ser que um agente financeiro aceite sem garantias reais, outro não. Eu acho que é importante sempre buscar mais de um agente financeiro para fazer essa negociação aí da forma mais interessante. Lembrando que tem os fundos garantidores que complementam, eles não vão cobrir 100% da operação, mas eles podem complementar. Mas aí, essa é uma determinação ali do agente financeiro, a gente não interfere aqui no que ele vai exigir. Ok. Mauro, você queria fazer alguma pergunta? Que a mão já está levantada? Não, eu acho que a resposta, eu ia fazer a pergunta, mas a resposta sobre o capital de giro, eu acho que já respondeu. É isso, então, pessoal. É isso, gente. Está ok. Então, se credenciem, Daniele, se surgirem mais dúvidas, a gente está aqui disponível, você tem nosso contato, só acionar a gente aqui, a gente agradece bastante aqui a oportunidade de poder falar com vocês e fomentar esse setor, né? Como o Lucas falou, acho que a gente tem oportunidade aí e acho que é um bom momento para vocês buscarem o credenciamento, que ano que vem a gente deve ter mais recursos de Fundo Clima, e não tendo recurso Fundo Clima, nos intervalos a gente sempre tem o Finame, que está disponível na prateleira e tem a isenção de UF, que a gente sabe que tem sido um grande diferencial aqui nos financiamentos nesse momento. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Obrigado, hein? Obrigado a vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.